Pois bem, meus amigos, superada estas informações relativas às condições de procedibilidade e as informações relativas à ação penal pública incondicionada como regra geral no nosso ordenamento, cabe agora a análise dos aspectos específicos da já mencionada ação penal pública incondicionada. Todos os senhores sabem que o Estado é titular do jus puniente. E esta circunstância fica mais evidente quando nós analisamos a ação penal pública incondicionada. Por quê? A ação penal pública incondicionada será promovida pelo Estado através do Ministério Público, independentemente de qualquer manifestação de vontade da vítima. Independentemente de qualquer manifestação de vontade da vítima. Então, no caso da ação penal pública incondicionada, fica ainda mais latente este poder conferido ao Estado. Tomemos como exemplo um crime de roubo. Os crimes de roubo contra o patrimônio, especialmente o crime de roubo, são promovidos mediante ação penal pública incondicionada. Então, determinado sujeito teve o seu veículo roubado. Ele vai até a delegacia, lavra o boletim de ocorrência. Ou a notícia crimes chega ao conhecimento do delegado. Independentemente de qualquer postura da vítima, desse sujeito que teve o seu bem subtraído, haverá lavratura do boletim de ocorrência, haverá instauração do inquérito policial e, se houverem indícios, se houverem elementos relativos à autoria e à infração, haverá também o oferecimento da denúncia. Então, no caso dos crimes sujeitos à ação penal pública incondicionada, há uma independência em relação à manifestação de vontade da vítima. Outra questão relacionada à ação penal pública incondicionada diz respeito à titularidade desta. Conforme expressa a previsão do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, a ação penal pública incondicionada será processada mediante denúncia do membro do Ministério Público. Mediante denúncia do membro do Ministério Público. Então, será este o titular da ação penal pública incondicionada. E da condicionada também falaremos sobre ela mais à frente. Senhores, a ação penal pública incondicionada está sujeita à aplicação de determinados princípios, quais sejam. O primeiro deles é o princípio da obrigatoriedade. Já fiz menção a este princípio no nosso terceiro encontro, quando tratei dos princípios gerais informadores do processo penal. E o princípio da obrigatoriedade diz o seguinte: quando presentes os elementos relativos aos indícios de autoria e materialidade, o promotor de justiça deverá oferecer a denúncia. Não é uma discricionariedade dele, promotor. Ele é obrigado ao oferecimento da denúncia. Pois bem, e no que tange a obrigatoriedade, eu já fiz menção a vocês algumas aulas atrás sobre a obrigatoriedade mitigada aplicável aos procedimentos do GCRIM. Ao procedimento, aliás, sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. Quando a infração penal for de menor potencial ofensivo, é possível a aplicação da transação penal. Então, o promotor deixa de oferecer denúncia e realiza uma transação com o autor dos fatos. Artigo 77, especialmente o parágrafo 6º da Lei 9.099 de 95. O segundo princípio é o princípio da oficialidade, ou seja, o MP é o órgão oficial e nesta situação, nesta posição, será o responsável pelo oferecimento da denúncia. Já mencionei também anteriormente, não é admissível o promotor, a nomeação de promotor ad hoc. O terceiro princípio é o princípio da indisponibilidade. Já estudamos também o princípio da indisponibilidade. E no que tange a esse princípio, gostaria de fazer remissão aos senhores
ao artigo 28 do Código de Processo Penal. O artigo 28 diz o seguinte, resumindo o artigo 28. Quando o promotor de justiça, ao invés de oferecer a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial, o juiz de direito, não concordando com este pedido de arquivamento, deverá remeter este pedido ao Procurador-Geral de Justiça. Isso no caso da Justiça Estadual. E no caso da Justiça Federal, este pedido será remetido à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Então, o juiz remete ao Procurador-Geral de Justiça. Em sendo remetido o arquivamento ao Procurador-Geral de Justiça, ele terá 3 opções. Ele concorda com este arquivamento, ele próprio, Procurador de Justiça, oferece a denúncia, ou ele vai nomear outro promotor para que este promotor obrigatoriamente ofereça a denúncia. Então, são estas 3 as circunstâncias do artigo 28. Concorda com o arquivamento, aí o juiz nada pode fazer. Ele próprio, Procurador-Geral de Justiça, oferece a denúncia ou nomeia um outro promotor para que este obrigatoriamente ofereça a denúncia. Eis o fundamento jurídico do princípio da indisponibilidade. O promotor não pode deixar de oferecer a denúncia. Ele deve oferecê-la, por óbvio, quando existirem elementos de autoria e materialidade. Se não existirem elementos de autoria ou se não existirem elementos de materialidade, ele deverá opinar pelo arquivamento e o juiz nada poderá fazer. Mas quando presentes os elementos de autoria e materialidade, ele não pode dispor, ele deve oferecer a denúncia. Temos também o princípio da indivisibilidade. O que é o princípio da indivisibilidade? Supondo que o crime tenha sido praticado em coautoria por 3 pessoas. Obrigatoriamente, o membro do Ministério Público deverá denunciar os 3 coautores. Ele não pode denunciar 2 e deixar de denunciar 1. Ele deve denunciar os 3. Ele não pode dividir a denúncia, ele não pode excluir um dos coautores do rol de denunciados. Por óbvio, desde que existam elementos relativos à autoria, à participação, à coautoria de cada um deles. Se não existirem elementos relacionados a um deles, aí ele denuncia os outros 2. Tudo bem, meus amigos? E por último, o princípio da intranscendência. O que é a intranscendência? O promotor está adstrito aos elementos trazidos à baila no inquérito ou os elementos que ele tem acesso. Então, supondo que só existam elementos quanto à prática de um crime de roubo, ele só deverá imputar a prática do crime de roubo. Ele não poderá imputar a prática de um crime de roubo e de um crime de estelionato. Ele não pode incluir elementos que não existam na investigação ou que não tenham chegado ao acesso dele. Por isso, ele está adstrito aos fatos que lhe foram narrados, aos fatos que lhe foram trazidos. No que tange a intranscendência, eu só gostaria de remeter os senhores aos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal, que tratam, respectivamente, da emendatio libelli e da mutatio libelli. Por quê? Esses 2 artigos falam que o juiz não está adstrito à capitulação trazida pelo promotor de justiça. Então, supondo que o promotor tenha denunciado a pessoa pela prática de um crime de homicídio e o juiz entenda que seja caso de lesão corporal com resultado morte, o juiz julga os fatos e não o direito. Aquele brocardo, me deem os fatos que eu lhes dou o direito. Eis a situação. Tudo bem, meus amigos? Existem algumas informações ainda a serem tratadas sobre a ação penal pública incondicionada, o que será feito na próxima aula. Até lá, bons estudos, vamos à luta, conto com a participação de vocês e tenho fé, tenho certeza na aprovação de vocês. Grande abraço!